Um empresário rico, em um terno de 15.000 reais, estava parado, congelado no meio da chuva torrencial, olhando para sua empregada doméstica e 3 crianças tremendo na beira de uma rodovia deserta. Ele tinha 2 escolhas: dirigir até o casamento, onde todos estavam esperando, ou destruir tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo. Se você quer ver o que acontece quando uma única decisão muda tudo, aperta o botão de curtir agora, se inscreve para nunca perder histórias que tocam a alma e deixa um comentário me contando o que você faria no lugar dele. Agora vamos começar. Eduardo pisou no freio com tudo. A Mercedes preta derrapou levemente no asfalto molhado antes de parar completamente. A chuva martelava o para-brisa, os limpadores trabalhando furiosamente, mas mal conseguindo acompanhar. Através do vidro embaçado, Eduardo a viu. Sandra. Sua empregada doméstica estava parada no meio da rodovia de 2 pistas nos arredores de São Paulo, encharcada até os ossos. 2 crianças flanqueavam seus lados, segurando trouxas sujas. A chuva caía sobre eles sem piedade. Eduardo desligou o motor e saiu do carro. A chuva fria bateu em seu rosto imediatamente. Seus sapatos de couro expiraram em uma poça enquanto ele se movia em direção a ela. Sandra! Ela levantou o rosto. Seus olhos encontraram os dele. Sem lágrimas, sem súplica. Apenas vazio. Ele deu mais um passo à frente, água espirrando ao redor de seus sapatos caros. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Porque o que ele poderia possivelmente dizer que fizesse sentido agora? Sandra permaneceu perfeitamente imóvel, segurando uma pasta velha e gasta contra o peito. E as 2 crianças ao lado dela estavam tremendo. Se de frio ou medo, Eduardo não conseguia dizer. O menino olhava para o chão, dedos agarrando uma trouxa suja tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. A menina, menor e mais frágil, segurava um bebê enrolado em panos manchados e encharcados. O peito de Eduardo apertou quando ele percebeu que o bebê não estava se movendo direito. A menininha mal conseguia manter os braços firmes sob o peso. Ele limpou a chuva do rosto, mas não ajudou. A água continuava caindo. Ele olhou para Sandra novamente. Ela não desviou o olhar. Não implorou. Não chorou. Apenas olhou para ele com aquela força firme que ele tinha visto por anos. Força que ele tinha dado como garantida enquanto ela limpava sua casa, cozinhava suas refeições e vivia uma vida sobre a qual ele nunca perguntou. O que aconteceu? Eduardo finalmente conseguiu dizer, sua voz baixa, quase abafada pela chuva batendo no asfalto. Sandra não respondeu imediatamente. Ela apenas apertou a pasta com mais força e olhou para as crianças ao lado dela, como se verificando se ainda estavam lá. O menino levantou os olhos por um segundo. Eduardo viu a exaustão gravada naquele rosto pequeno, pele pálida, lábios roxos de frio. A menina continuou balançando suavemente, tentando acalmar o bebê, mesmo parecendo prestes a desabar. Eduardo se aproximou mais. Menos de 2 metros de distância agora. Perto o suficiente para ver gotas de chuva escorrendo pelo rosto de Sandra, pelas bochechas, pelo pescoço, encharcando o uniforme azul que ela usava todos os dias na casa dele. Agora coberto de lama e rasgado na barra. Ele notou os sapatos dela, completamente gastos. A sola quase separada de um lado. Por quanto tempo ela estava andando assim? Por quanto tempo ela estava carregando essas crianças na chuva antes de ele aparecer? Fui despejada. A voz de Sandra saiu firme, sem tremor, sem pedido de piedade. Apenas um fato, como se estivesse dizendo que o jantar estava pronto. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Não porque a notícia o chocou, mas porque ele sabia que isso poderia acontecer. Ele sabia que Sandra,
mal ganhava o suficiente. Ele sabia que ela estava sustentando seu irmão mais novo e agora, essas duas crianças que ele nunca tinha visto antes. Ele sabia de tudo isso e não tinha feito nada. Eduardo olhou para as crianças novamente, sua mente acelerada. E essas crianças? Ele perguntou, acenando em direção ao menino e à menina com o bebê. Sandra respirou devagar. Seu peito subiu e desceu deliberadamente, como se ela estivesse se preparando para dizer algo pesado. Ela colocou a mão no ombro do menino, um gesto rápido e protetor. Depois ajeitou o pano cobrindo o bebê, mesmo que tudo já estivesse encharcado, além de qualquer reparo. A menina não reagiu. Apenas continuou balançando levemente, olhando para o nada. "O menino é meu irmão", Sandra disse, sua voz plana, mas clara. A menina pertencia a uma vizinha que desapareceu 3 dias atrás. Deixou o bebê com ela. Ninguém quis ficar com eles quando o despejo aconteceu. Eu não podia deixá-los para trás. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras, batendo nele. Isso não era apenas Sandra desabrigada na rua. Eram 4 pessoas. Uma delas um bebê, que parecia fraco demais para sobreviver esse frio, e uma menininha que claramente estava carregando uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar. Ele olhou para trás, para seu carro. Motor ainda ligado. Bancos de couro aquecidos esperando. Ar quente soprando lá dentro. Um mundo completamente separado do que estava na frente dele agora. O contraste nunca tinha sido tão nítido, tão doloroso, tão impossível de ignorar. "Para onde vocês estavam indo?" Eduardo perguntou, já sabendo a resposta. Sandra hesitou. Ela olhou para a estrada vazia, se estendendo à frente, como se considerando se deveria mentir, se deveria inventar algum destino só para preservar sua dignidade. Mas então, ela olhou de volta para ele com honestidade crua. Não sei", ela admitiu. "Eu estava tentando chegar na rodoviária. Talvez encontrar um abrigo, alguma coisa. Mas a chuva começou e o Marcos não conseguia mais andar. E a Lívia está segurando aquele bebê há 2 horas seguidas. Eu não sabia mais o que fazer." A voz dela falhou no final. Só um pouco. O suficiente para Eduardo perceber que toda aquela força não passava de uma casca fina, segurando algo muito maior por baixo. Ele olhou para o relógio. O casamento já tinha começado. Ele deveria estar ao lado do seu melhor amigo agora, segurando as alianças, fazendo um brinde. O celular dele estava vibrando sem parar no bolso. Todo mundo estava esperando. Tudo estava planejado. E nada disso importava mais. "Entra no carro", Eduardo disse de repente. A voz dele saiu mais firme do que ele esperava, quase como uma ordem. Sandra piscou, de surpresa pela primeira vez desde que ele tinha parado. Marcos levantou a cabeça, olhos arregalados. Lívia parou de balançar e olhou para cima também, lábios entreabertos, chuva escorrendo pelo rostinho dela. Sandra não se moveu. Ficou parada, congelada, como se esperando ele voltar atrás, adicionar alguma condição ou explicar por que isso era temporário. "Eu disse para entrar", Eduardo repetiu, caminhando em direção a ela. "Você e as crianças. Agora." Sandra olhou para ele por mais um momento, a expressão dela mudando entre desconfiança e algo que ela claramente estava tentando suprimir: esperança. "Você vai perder o casamento", ela disse baixinho. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ela conhecia a agenda dele melhor do que ele mesmo. Ela sabia o quão importante isso deveria ser. Eduardo sentiu a chuva fria encharcando sua camisa agora, escorrendo pelas costas. Ele pensou em todas as vezes que passou por Sandra sem dizer bom dia. Todas as vezes que deixou trabalho extra para ela sem perguntar se ela dava conta. Todas as vezes
que ela saiu da casa dele tarde da noite, com uma bolsa pesada nos ombros, enquanto ele sentava confortável na sala. E agora aqui estava ela, parada na frente dele, encharcada e desesperada, ainda pensando na agenda dele. Não importa, Eduardo disse finalmente. Nada disso importa agora. Eduardo caminhou até o carro e abriu a porta de trás. Ficou lá esperando, chuva escorrendo pelo rosto, arruinando o terno completamente, mas ele não se importava mais. Sandra hesitou por mais um segundo. Então, ela estendeu a mão e pegou a mão de Marcos. O menino tropeçou no primeiro passo, mas se equilibrou. Eles caminharam devagar em direção à Mercedes. Marcos parou na porta, olhando para Sandra como se pedindo permissão. Ela assentiu uma vez. Ele entrou, sentou no canto e ficou completamente imóvel. Lívia veio em seguida. Seus passos eram curtos, instáveis, os braços tremendo sob o peso do bebê. Eduardo instintivamente estendeu a mão para ajudar, mas ela se afastou assustada. Ele entendeu imediatamente e deu um passo para o lado. Ela entrou sozinha, ajeitou o bebê no colo e sentou sem dizer uma palavra, o rostinho molhado e exausto. Lissandra foi a última. Ela parou na porta e olhou para Eduardo mais uma vez, como se ainda testando se isso era real. Eduardo não disse nada, apenas esperou. Ela entrou. Ele fechou a porta gentilmente, deu a volta no carro e deslizou para o banco do motorista. Água pingava do cabelo dele no couro. Ele nem se importou em secar. Ele ligou o aquecedor no máximo. Ar quente começou a fluir pelas saídas. E naquele silêncio, ele ouviu um pequeno suspiro de Marcos, um som minúsculo de alívio que cortou mais fundo do que qualquer palavra poderia. Eduardo ajustou o espelho retrovisor. Ele podia ver todos eles agora. Marcos pressionado contra a janela, olhos fechados. Lívia ainda balançando o bebê gentilmente, os braços finalmente relaxando um pouco. Sandra sentada, ereta, a pasta velha apertada no colo, né, olhando fixamente para frente, como um soldado se recusando a baixar a guarda. Ninguém falou. O silêncio lá dentro era denso, pesado com tudo não dito. Anos de distância invisível entre patrão e empregada, agora espremidos no mesmo espaço pequeno. Eduardo colocou o carro em marcha e voltou para a estrada. A chuva continuava martelando o para-brisa. Os limpadores batiam firme. A estrada à frente estava vazia e escura. Ele tentou focar em dirigir, mas seus olhos continuavam desviando para o espelho. Sandra estava olhando pela janela agora, observando a chuva cair do outro lado do vidro, o lado onde ela não estava mais. Eduardo notou que ela ainda não tinha relaxado. Os ombros dela estavam tensos. As mãos agarravam a pasta como uma tábua de salvação. Ele pensou em perguntar o que tinha lá dentro, mas decidiu esperar. Os minutos passaram em silêncio. Finalmente Sandra falou, a voz estranha dentro do carro silencioso. Para onde você está nos levando? Eduardo apertou o volante com mais força. Para algum lugar seguro, ele respondeu. Primeiro, preciso aquecer vocês, dar algo para as crianças comerem, descobrir o que vem depois. Ele olhou no espelho retrovisor de novo. O reflexo de Sandra olhou de volta para ele. Eu não vou poder te pagar de volta, ela disse. Não vou ficar devendo nada para ninguém. Eduardo sentiu a tensão nas palavras dela, o orgulho, o medo de dívida. Você não me deve nada, Sandra. Eu só quero ajudar. Ela não respondeu. Apenas olhou pela janela de novo. Mas Eduardo percebia que ela não acreditava nele. Ainda não. O brilho de um posto de gasolina apareceu através da chuva. Eduardo diminuiu a velocidade e parou debaixo da cobertura, desligando o motor. O silêncio repentino pareceu mais alto que a tempestade. Ele olhou para Sandra pelo espelho. Fica aqui.
Trava as portas. Vou ser rápido. O maxilar de Sandra endureceu. A voz dela baixou. Quase um pedido envolvido em aço. Não deixa ninguém incomodar a gente. Eduardo parou, um pé já fora do carro. Ele olhou para ela e assentiu. Não vou deixar. Ele saiu para o frio de novo. Chuva ainda pingando das beiradas do telhado do posto. Algumas pessoas olharam para ele, provavelmente confusas, vendo um homem em um terno de grife, encharcado, entrando em um posto de estrada a essa hora. Eduardo ignorou. Pegou uma cesta e foi rápido. 2 garrafas de água, um pacote de biscoitos de água e sal, bananas, pão, uma caixinha de leite, sais de reidratação da seção de remédios. Ele hesitou na seção de viagem, então pegou uma manta térmica de emergência, cara mas leve e impermeável. Poderia ajudar o bebê. No caixa, a atendente olhou ele de cima a baixo. O senhor está bem? Eduardo não parou de passar os itens. Não, ele disse direto. Mas vai ficar. Ele pagou rápido e saiu. Quando chegou no carro, ele viu Sandra pela janela, ainda sentada, ereta, ainda tensa, ainda observando cada veículo que passava. Ele destravou as portas, deslizou de volta para seu banco e passou as sacolas para trás. Lívia pegou a água primeiro. Ela olhou para Sandra, esperando. Sandra assentiu. A menina bebeu devagar, cuidadosamente, como alguém que sabia que não podia desperdiçar uma gota. Marcos acordou com o barulho. Os olhos dele tremeram abertos. Sandra tocou seu ombro gentilmente. Bebe alguma coisa. Ele pegou a garrafa sem discutir e bebeu metade antes de parar. Eduardo abriu a manta de emergência e mostrou para Lívia antes de tocar em qualquer coisa. Isso faz barulho? Ele disse baixinho. Mas vai manter o bebê aquecido. Lívia hesitou, então assentiu. Eduardo ajudou a envolver a manta no bebê cuidadosamente. E então, pela primeira vez, o bebê se mexeu. Uma mãozinha minúscula apareceu de debaixo da manta. Sandra inspirou com força. Ela se inclinou e tocou o rostinho do bebê gentilmente com as pontas dos dedos. Ele está respondendo. Ela sussurrou, a voz falhando levemente. Eduardo observou pelo espelho. Ele viu as barreiras de Sandra tremendo. Só por um segundo, antes de ela se recompor de novo. Ele não disse nada. Algumas coisas não precisavam de palavras. Marcos dormiu de novo em minutos, a cabeça encostada no vidro frio. Lívia ainda segurava o bebê, mas finalmente parou de balançar. Os braços dela pendiam soltos agora, confiando na manta para fazer o trabalho. Sandra sentou em silêncio, olhando para a pasta no colo. Eduardo virou a chave e ligou o motor de novo. Antes de sair, ele fez a pergunta que estava pesando na língua dele. Tem um endereço nessa pasta, não tem? Sandra olhou para cima. Os olhos dele se encontraram no espelho. Tem? Ela disse baixinho. Tem sim. Eduardo continuou dirigindo. As luzes da cidade foram ficando mais próximas, brilhando através da chuva. A rodovia abriu para estradas mais largas, ladeadas de prédios, postes de luz e trânsito noturno. Ele checou o espelho de novo. Endereço de quem? Sandra tirou o envelope da pasta devagar, como se manuseando algo frágil que poderia desmoronar. O nome dela é Mônica, ela disse. Mônica Silva. Ela é a mãe do bebê. A mão de Eduardo apertou o volante. Aqui desapareceu. Sim. E você ia procurar ela? Sandra expirou. Eu ia tentar. Ela contou tudo, então. Como Mônica morava no mesmo prédio, sempre distante, sempre com pressa. Como Lívia disse que a mãe saiu no meio da noite e nunca mais voltou. Como ninguém quis ajudar. Como todo mundo disse que não era problema deles. E como Sandra não conseguiu ir embora. Eu tinha esse endereço há meses, ela continuou. Mônica deu para Lívia uma vez.
Disse que se alguma coisa acontecesse, fosse lá. Não sei se ela está lá. Não sei se ela sequer quer o bebê de volta. Mas não posso colocar esse bebê em algum sistema sem tentar. Eduardo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, o silêncio encheu o carro de novo. Então, Eduardo falou, baixinho, cuidadosamente. Por que você não foi antes? A voz de Sandra ficou fria, afiada. Porque eu tinha que trabalhar. Porque eu não podia perder um dia. Porque a única vez que pedi uma folga para levar meu irmão no médico, você descontou do meu salário e disse para eu avisar com antecedência da próxima vez. As palavras aterrissaram como socos. O maxilar de Eduardo travou. Ele lembrava daquela conversa. Lembrava como tinha dispensado ela casualmente. Como era fácil aplicar regras quando não afetavam ele. Ele não se defendeu. Não explicou. Apenas deixou o silêncio existir. Eu lembro, ele finalmente disse. E eu estava errado. Sandra não reconheceu as palavras dele. Apenas continuou olhando para o envelope. Eles dirigiram em silêncio por mais 1 minuto. Então, Eduardo tomou uma decisão. Me dá o endereço. Sandra olhou para cima. Se a gente vai encontrar essa mulher essa noite, Eduardo continuou, eu preciso saber exatamente para onde estamos indo. Sandra estudou o rosto dele pelo espelho, procurando dúvida, hesitação, qualquer sinal de que ele voltaria atrás. Não encontrou nenhum. Devagar, ela abriu o envelope e tirou um papel dobrado. A letra estava apagada, mas ainda legível. Ela leu o endereço em voz alta. Eduardo digitou no GPS. A tela acendeu. 42 minutos de distância. Ele olhou para o relógio. O casamento já estava mais da metade. O celular dele tinha parado de vibrar. Ou tinham desistido de ligar, ou assumiram que ele estava morto. Ele não se importava. Ele colocou o carro em marcha e acelerou na estrada principal. Atrás dele, Marcos dormia profundamente. A respiração de Lívia tinha se estabilizado. O bebê estava quieto debaixo da manta térmica. E Sandra, pela primeira vez, se recostou levemente no banco. Não relaxada, não confiando, mas não mais se preparando para o impacto. O GP, esse anunciou a curva final. Eduardo entrou em uma rua estreita, ladeada de prédios antigos. Tinta descascando das paredes, lixo acumulado perto das calçadas, postes piscando fracamente. Ele diminuiu a velocidade, lendo os números nas portas. Lá estava, prédio 414, uma estrutura de 4 andares, com grades de janela enferrujadas e uma porta da frente que parecia não ter sido consertada em anos. Ele estacionou e desligou o motor. A chuva tinha diminuído para uma garoa agora, mas o ar ainda parecia pesado, denso de incerteza. Eduardo se virou. Aqui é o lugar. Sandra olhou pela janela. O rosto dela endureceu, não com medo, mas reconhecimento. Ela conhecia lugares assim. Ela tinha vivido em lugares assim. Quer que eu vá com você? Eduardo perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Apenas olhou para o prédio como se calculando cada resultado possível. Finalmente, ela assentiu. Vamos. Eduardo abriu a porta dele, depois a dela. Sandra saiu e olhou para Lívia. Fica com o Marcos. Cuida do bebê. A gente volta logo. Lívia assentiu uma vez. O rostinho sério, maduro demais para a idade dela. Eduardo travou o carro e caminhou ao lado de Sandra em direção à entrada. A porta da frente rangeu alto quando eles empurraram. O cheiro os atingiu imediatamente. Mofo, umidade, abandono. Uma única lâmpada piscava no corredor. Escadas se estendiam para cima nas sombras. Eles subiram em silêncio. Primeiro andar. Segundo andar. A escada ficava mais escura a cada degrau. Eduardo notou rachaduras correndo pelas paredes como veias. Terceiro andar. Sandra parou na frente de uma porta azul desbotada. Número 19.
Ela ficou parada por um momento, então bateu. 3 batidas firmes. Silêncio. Ela bateu de novo. Mais forte dessa vez. Passos arrastados lá dentro. Lentos, hesitantes. A porta abriu só uma fresta. O rosto de uma mulher apareceu. Magro, exausto, olhos fundos e desconfiados. Ela olhou para Sandra primeiro, sem reconhecimento. Depois para Eduardo. A expressão dela escureceu. Quem são vocês? O que vocês querem? Mônica? Sandra perguntou. A mulher não respondeu. Apenas continuou olhando. Sandra continuou mesmo assim. Eu sou Sandra. Morava no mesmo prédio que você. Sua filha Lívia está comigo. E o bebê também. O rosto de Mônica mudou instantaneamente. Ela abriu mais a porta, o corpo tenso, olhos disparando para trás deles como se esperando outra pessoa. Onde eles estão? No carro. Lá embaixo. Nos seguros. Mônica passou a mão pelo cabelo bagunçado. A voz dela falhou. Eu voltei. Eu voltei pro prédio hoje de manhã. Mas todo mundo tinha ido embora. Disseram que teve um despejo. Eu procurei em todo lugar. Eu não sabia. Por que você deixou eles? Sandra interrompeu. A voz fria, mas sem acusar. O rosto de Mônica desmoronou. Eu precisei. As coisas ficaram complicadas. Eu achei que seriam 2 dias, talvez 3. Achei que a Lívia dava conta. Eu ia voltar. Eu juro que ia. Sandra não disse nada. Apenas olhou. Eduardo ficou para trás, observando, deixando Sandra liderar. Essa não era a conversa dele. Essa não era a decisão dele. Mas ele ficaria lá, pelo tempo que ela precisasse. Mônica deu um passo para trás e abriu a porta completamente. Por favor, traz eles para cima. Eu quero ver eles. Sandra não se moveu. Primeiro preciso saber que você pode cuidar deles, ela disse firme. Esse bebê está fraco. Ele precisa de um médico. E a Lívia está carregando ele há horas. Ela está exausta. Ela é uma criança. Ela não deveria ter sido responsável por outra criança. Mônica estremeceu com as palavras. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que errei. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui há 2 dias, tentando encontrar eles. Tenho comida. Tenho fraldas. Montei um berço. Olha. Ela deu um passo para o lado, revelando o interior do apartamento. Era pequeno, quase sem móveis, mas limpo. Em um canto, tinha um berço improvisado feito de um cesto de roupa forrado com cobertores. Em uma mesinha, fraldas empilhadas organizadamente. O fórmula, algumas mamadeiras. Não era muito, mas era alguma coisa. Sandra examinou o cômodo. A expressão dela permaneceu ilegível. Eduardo a observou processar a cena. Ele sabia que ela estava tomando uma decisão, uma que afetaria todos eles. Se eu trouxer eles aqui, Sandra disse devagar, e você desaparecer de novo, se a Lívia aparecer na porta de alguém pedindo ajuda, eu não vou parar, até que cada autoridade desse estado saiba seu nome. Você entende? Os olhos de Mônica se encheram de lágrimas, mas ela não deixou cair. Eu entendo. Juro pela minha vida. Não vou embora de novo. Sandra sustentou o olhar dela por um longo momento. Então, se virou para Eduardo. Vamos buscar eles. Eles desceram as escadas juntos, os passos ecoando no corredor vazio. Lá fora, a chuva tinha quase parado. O ar cheirava a concreto molhado. Eduardo destravou o carro. Lívia olhou para cima imediatamente, alerta, protetora, ainda segurando o bebê perto. A gente encontrou ela, Sandra disse gentilmente. Sua mãe, ela está lá em cima. Ela quer ver você. Lívia não sorriu, não chorou, apenas olhou. Ela voltou? Voltou. Lívia olhou para baixo, para o bebê, depois de volta para Sandra. Ela vai ficar dessa vez? Sandra se abaixou para encontrar os olhos dela. Não sei, querida, mas ela diz que vai. E se não ficar, você me liga. Você entendeu? Você vem me procurar.
Lívia assentiu devagar. Então, cuidadosamente, ela se levantou. Eduardo ajudou ela a sair do carro. Marcos acordou e saiu tropeçando atrás deles, esfregando os olhos. Juntos, eles subiram as escadas uma última vez. Quando chegaram na porta de Mônica, ela já estava esperando no corredor, braços abertos, e lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Lívia parou a alguns passos de distância. Ela não correu. Não se jogou nos braços. Em vez disso, ela olhou para a mãe com uma expressão que partiu o coração de Eduardo. O olhar de uma criança que amou, foi abandonada e não tinha certeza se podia confiar de novo. Mônica se ajoelhou. Me desculpa, ela soluçou. Me desculpa muito. Lívia ficou congelada por mais um momento. Então, devagar, ela caminhou para a frente e colocou o bebê nos braços da mãe. Mônica segurou o bebê como se estivesse segurando o mundo inteiro. Ela chorou baixinho, pressionando os lábios na testa dele, sussurrando desculpas que só ela e seus filhos ouviriam. Marcos ficou perto da porta, observando, incerto, deslocado. Lívia permaneceu parada, os braços finalmente vazios, depois de horas carregando. Sandra observou a cena se desenrolar. O rosto ilegível, mas os olhos suaves. Eduardo ficou atrás de todos, uma testemunha silenciosa. Depois de um longo momento, Mônica olhou para Sandra. Obrigada, ela disse, a voz quebrando. Obrigada por não desistir deles. Obrigada por não ir embora. O maxilar de Sandra apertou. Não me agradeça. Só cuida deles. É tudo o que eu quero. Mônica assentiu rapidamente, lágrimas ainda caindo. Eu vou. Eu prometo. Eu juro. Sandra olhou para Lívia uma última vez. Lembra do que eu disse. Se você precisar de ajuda, se alguma coisa acontecer, você dá um jeito de me encontrar. Lívia assentiu uma vez. Pequena, séria, adulta demais. Então Sandra se virou e foi embora. Eduardo seguiu sem dizer uma palavra. Eles desceram as escadas, em silêncio. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. O prédio parecia mais frio agora, mais escuro, mesmo que nada tivesse realmente mudado. Lá fora, o ar tinha clareado. Algumas estrelas apareciam por entre as nuvens. A cidade zumbia baixinho ao longe. Eduardo destravou o carro. Os dois entraram. Ninguém falou. Ele ligou o motor, mas não se mexeu imediatamente. Apenas ficou lá, mãos no volante, olhando para o prédio. Janela do terceiro andar. Uma luz acendeu. Mônica provavelmente estava acomodando as crianças agora, alimentando o bebê, colocando Lívia para dormir. Ou se ela iria cumprir a promessa, só o tempo diria. Sandra finalmente quebrou o silêncio. Fiz tudo o que eu podia. A voz dela era baixa, mais para ela mesma do que para ele. Eu sei, Eduardo disse. Você fez mais do que qualquer outra pessoa teria feito. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para o prédio. Então fechou os olhos e expirou. Uma respiração longa e trêmula que parecia liberar algo que ela vinha segurando por dias. Quando abriu os olhos de novo, ela parecia diferente. Não relaxada, mas mais leve. Como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Eduardo colocou o carro em marcha. Para onde agora? Ele perguntou baixinho. Sandra se virou para ele. A expressão dela era crua, exausta, vulnerável de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Não sei, ela admitiu. Não tenho para onde ir. Eduardo assentiu devagar. Olha, ele já tinha tomado sua decisão. Então você vem comigo, ele disse, para minha casa. Só por essa noite. Você descansa, você come. Amanhã a gente resolve o resto. Sandra abriu a boca. Provavelmente para discutir, protestar, insistir que não precisava de caridade. Mas nada saiu. Ela apenas olhou para ele com olhos cansados. E finalmente, assentiu. Eduardo saiu do meio-fio,
deixando o prédio velho para trás. À frente, a estrada se estendia longa e vazia. E pela primeira vez em toda a noite, o silêncio entre eles parecia quase pacífico. A viagem de volta para o apartamento de Eduardo levou 30 minutos. Sandra ficou em silêncio o tempo todo, olhando pela janela, observando os postes de luz passarem borrados. A cidade parecia diferente a essa hora, mais quieta, mais suave, como se estivesse prendendo a respiração. Eduardo não forçou conversa. Ele entendia que alguns silêncios precisavam existir. Quando chegaram no prédio dele, o porteiro levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. O portão abriu automaticamente. Eduardo estacionou na vaga reservada dele e desligou o motor. Chegamos. Sandra olhou para o prédio. Alto, moderno, impecável. E a expressão dela apertou. Ela olhou para baixo, para as próprias mãos, sujas e ásperas. Eduardo viu a hesitação dela. Você não precisa se sentir fora de lugar, ele disse baixinho. Isso é só um prédio. Você pertence a qualquer lugar onde você estiver. Ela não respondeu, mas algo na postura dela suavizou. Só um pouco. Eles pegaram o elevador até o 10º andar. Quando Eduardo abriu a porta do apartamento e acendeu as luzes, Sandra parou na entrada. O espaço era enorme. Tetos altos, pisos polidos, móveis caros, obras de arte nas paredes. Era tudo que o mundo dela não era. Ela entrou devagar, se movendo como se não quisesse deixar pegadas. Eduardo a observou absorver tudo. O banheiro é no fim do corredor, ele disse gentilmente. Tem toalhas limpas lá dentro. Fica o tempo que precisar. Vou encontrar umas roupas para você. Sandra olhou para ele. Realmente olhou, pela primeira vez, desde que tinham saído da rodovia. Por que você está fazendo isso? A voz dela não era acusatória, apenas cansada, confusa. Eduardo considerou a resposta cuidadosamente. Porque eu deveria ter feito algo muito tempo atrás, ele finalmente disse. Porque eu vi você todo dia por anos e nunca perguntei uma vez se você estava bem. Porque eu passava por você como se fosse um móvel. E essa noite, quando eu vi você parada naquela chuva, percebi que não podia mais fingir que não via. Os olhos de Sandra brilharam, mas ela não chorou. Ela apenas assentiu uma vez e caminhou em direção ao banheiro. A porta clicou fechando atrás dela. Um momento depois, Eduardo ouviu a água ligando. Ele expirou profundamente e se apoiou no balcão da cozinha. O celular dele estava em cima da mesa, ainda desligado. Ele não queria saber quantas mensagens estavam esperando. Não queria ouvir as acusações, a decepção, as exigências por explicação. Nada disso importava agora. Ele abriu a geladeira e começou a preparar algo simples. Ovos mexidos, torradas, suco de laranja. Básico. Quente. Real. Quando Sandra apareceu quase 1 hora depois, ela estava usando a camiseta oversized e a calça de moletom que ele tinha deixado do lado de fora da porta. O cabelo dela estava úmido, mas limpo. O rosto dela parecia mais suave, sem as camadas de chuva e sujeira. Ela parou quando viu a comida na mesa. Você não precisava. Senta, Eduardo disse. Come. Ela hesitou, então sentou. Ela pegou o garfo devagar, deu uma mordida e parou, como se estivesse provando algo que não provava há muito tempo. Segurança. Sandra terminou de comer em silêncio. Quando acabou, ela lavou o prato sozinha, apesar de Eduardo dizer para não fazer, e secou as mãos devagar. Eduardo mostrou o quarto de hóspedes para ela. Lençóis limpos, travesseiros macios, um cobertor quente dobrado no pé da cama. Ela ficou parada na porta, olhando para a cama como se fosse algo estranho. Pode dormir, Eduardo disse gentilmente. Você está segura aqui. Sandra se virou para olhar para ele. Os olhos dela estavam vermelhos, exaustos,
Mas outra coisa vivia lá também: gratidão, confusão, um tipo frágil de esperança que ela claramente tinha medo de confiar. Obrigada, ela sussurrou. Você não precisa me agradecer. Preciso sim, ela disse, porque você não precisava parar. Você podia ter continuado dirigindo. A maioria das pessoas teria. Eduardo olhou para ela por um longo momento. A maioria das pessoas não viu o que eu vi, ele disse baixinho. E honestamente, tenho vergonha de ter demorado tanto para abrir os olhos. Sandra sustentou o olhar dele. Então, finalmente, entrou no quarto. Ela sentou na beirada da cama, passou a mão pelos lençóis limpos e expirou. Não era só exaustão deixando o corpo dela. Eram anos, anos carregando tudo sozinha, anos sendo invisível, anos sobrevivendo sem ninguém perguntar se ela estava bem. Eduardo diminuiu a luz e deu um passo para trás. Boa noite, Sandra. Boa noite, ela murmurou. Ele fechou a porta suavemente atrás dele. De volta no próprio quarto, Eduardo sentou na beirada da cama, ainda com as roupas molhadas, e olhou para o teto. O celular dele ainda estava desligado. O casamento tinha acabado há muito tempo. O melhor amigo dele provavelmente estava furioso. Todo mundo provavelmente estava comentando como ele tinha abandonado as responsabilidades. Mas pela primeira vez em anos, Eduardo não se importava com o que as pessoas pensavam, porque essa noite ele tinha feito algo real. Não uma doação, não um cheque, não um discurso polido em algum evento beneficente. Ele tinha parado, ele tinha visto, ele tinha agido. Ele tinha deixado outro ser humano entrar no mundo dele, não como empregada, não como um serviço, mas como uma pessoa que merecia dignidade. E aquela única decisão tinha mudado algo dentro dele. Ele não sabia o que amanhã traria. Não sabia se Sandra ficaria ou iria embora. Não sabia como consertar tudo que estava quebrado. Mas ele sabia uma coisa com certeza. Ele não podia mais voltar a fingir. A imagem de Sandra parada na chuva, segurando aquela pasta velha, leladeada por duas crianças tremendo, olhando para ele sem pedir nada, estava gravada na memória dele para sempre. Aquele foi o momento que ele parou de ser um espectador, o momento que ele escolheu ser humano. Se essa história te emocionou, se te fez parar e refletir, deixa um comentário me contando qual momento mais te tocou. Curte esse vídeo se você acredita que uma pessoa pode fazer diferença. E se inscreve para nunca perder histórias que nos lembram o que significa realmente enxergar o outro. Até a próxima. Seja gentil. Seja consciente. Seja humano.